É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receber nessa agradável tarde de sábado. Estou literalmente vestindo a camisa de Açailândia. Ótimo. Eu estive aqui ontem na cidade, fiz uma visita ali no balneário, viu? Estou com uma postagem lá. É spoiler. Foi spoiler ali, um ponto turístico que ficou conhecido como as Maldivas, né? As Maldivas brasileiras. Viralizou no TikTok, no Instagram. Eu fui lá conhecer. Rapaz, é um negócio espetacular. E aí, lá no Bacabal, lá no Balneário Valentim. E aí eu fiz uma postagem lá essa semana, eu vou divulgar aí a nossa cidade, que eu tenho um grande orgulho, que eu já frequento há muitos anos, que tenho serviço prestado. Enfim, uma alegria estar aqui com vocês. Isso, como eu disse ontem, a minha primeira visita aqui na cidade foi uma reunião lá na Associação Comercial. Eu tive uma reunião com empresários, com comerciantes, tivemos a oportunidade de bater um papo sobre o setor produtivo aqui da cidade. A Açailândia é uma cidade industrial, mas também que tem muita vocação para o comércio e para os serviços. E, obviamente, que o governo do Estado e o governo federal, independentemente de partido A, B ou C, tem que se unir para trabalhar pela cidade. Então, o nosso bate-papo ontem pela manhã foi garantia de emprego e renda. Esse foi o nosso foco. Como que a gente pode ajudar o setor produtivo da Açailândia? Como é que a gente pode ajudar a agricultura familiar, o agronegócio, a indústria, setor de comércio, setor de serviço? E, obviamente, o Estado tem como ajudar. Primeiro, se não puder ajudar, atrapalhar não deve. Mas, além de não atrapalhar, que esta é a minha concepção, eu tenho uma concepção que pode ajudar muito. Pode ajudar através da educação, mão de obra. Eu, quando fui secretário de Educação, por exemplo, no Flávio, a gente reimplantou a UEMA, né, aqui no novo prédio. Nós implantamos o IEMA, nós implantamos escola em tempo integral, fizemos reforma de escola, construímos escolas dignas. Então, essa foi uma fase em que eu estive como secretário de Educação e o Flávio Dino como governador. Agora, eu, na condição de vice-governador, nós temos como ajudar preparando a cidade, preparando a sociedade, dialogando para oferecer cursos técnicos, profissionalizantes e novos cursos de ensino superior para essa juventude, para essa garotada, que tem que trabalhar, tem que ter como trabalhar. Aí vem uma discussão, outra que a gente puxou ontem lá na Associação Comercial, diz assim, por exemplo, a sociedade hoje não aguenta mais pagar Bolsa Família o tempo todo, sabe? Eu sou favorável à Bolsa Família, sou amplamente favorável, porque as pessoas não podem passar fome. Mas não dá para a sociedade pagar isso o resto da vida. Tem que ter porta de entrada e tem que ter porta de saída. Esse que é o principal segredo, né, dessas políticas públicas sociais. Então eu apresentei uma ideia, que eu apresento também aqui para todos que nos ouvem no momento, eu apresento para vocês, que é colocar como condicionante do Bolsa Família, além de estar no Cade Único, além dos seus filhos estudarem, estarem matriculados e frequentarem a escola, as mães, as famílias que estiverem cadastradas no Bolsa Família passarem por um curso de qualificação profissional. Porque dessa maneira a gente vai garantir uma formação para a porta de saída do programa. Então, você só vai receber se fizer o curso. Qual curso? Vamos conversar. Bora conversar com o setor comercial da cidade. Que curso vocês precisam? A gente precisa de curso de garçom, de arrumadeira de hotel, de cozinheira, de boleiro, de técnico de ar-condicionado, de técnico de celular. Vamos ver a necessidade que existe na cidade de qualificação profissional. Não é curso de inglês, tem todas as opções. E o Estado entraria com essa parte. E aí, depois dessa boa reunião que nós fomos lá, como eu disse, eu fui lá fazer um pouco de turismo, né? Fazer uma divulgação da nossa cidade, que a Açailândia merece. Aí voltei para a Imperatriz, voltei até Magida lá e agora retornei. Acabei de participar de um almoço ali no assentamento Califórnia, que é aniversário, 29 anos lá do assentamento, um importante bairro hoje da nossa cidade. Depois eu participei de uma reunião lá com várias pessoas que debatemos a educação do campo, debatemos a parte de reforma agrária, de agricultura familiar, de apoio ao esporte. Então, estava lá com muita gente conversando, e daqui eu irei ter uma reunião com o meu partido, né, que é o PT, vou reunir com a turma do PT, e volto lá para o Califórnia, está tendo um campeonato de futebol que eu vou fazer a premiação lá. Eu dou uma ajudada na galera, que eu sou um grande incentivador do esporte. Pré-candidato, firme e forte, ainda mais, até postei agora há pouco nas minhas redes sociais, que o presidente estadual do meu partido, que foi reeleito agora, o Francimar, declarou publicamente que este é o projeto do nosso partido, é o projeto que nós temos aqui do presidente Lula. Eu fui convocado, eu quero deixar bem claro a vocês que isso não é um projeto pessoal,
não é um projeto familiar. Isso é um projeto político, que já vem desde 2014, nós vencemos juntos em 2014, vencemos em 2018 e vencemos em 2022. E este sempre foi o nosso pensamento, esta sempre foi a nossa intenção de continuar ajudando o povo do Maranhão. Então, independente de qualquer coisa, eu sou pré-candidato ao governo do Estado, sou pré-candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas eu quero ser, sobretudo, não só o candidato do presidente Lula, da nossa militância, dos 200 diretórios municipais que já assinaram carta de apoio para mim, todos os diretórios municipais que existem hoje implantados pelo PT, quero ser o pré-candidato do povo do Maranhão. Então, mais do que uma disputa ideológica de direita e esquerda, eu quero resolver a vida das pessoas. É isso que eu penso fortemente. Esse debate que eu tenho percorrido no Maranhão, e aí não é um debate só de politicagem, mas um debate de política qualificada, é isso que eu acabei de dizer para vocês aqui, da porta de saída do Bolsa Família, de como a educação pode ser um vetor de desenvolvimento para o nosso Estado, falando de turismo, falando de agricultura familiar, geração de emprego e renda, porque as pessoas hoje, às vezes, elas cansam dessa história. Então, eu sou um pré-candidato, para ajudar as pessoas a terem comida na mesa, a ter uma boa unidade de saúde, a ter creche, escola e tempo integral, como eu fiz enquanto fui secretário de Educação, para dar ao jovem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, como eu fiz com o IEMA, como a gente fez com o EMASUL, com o ex-governador Flávio Dino, defender o legado do restaurante popular, defender o legado do Enem, do ProUni, do FIES, defender o legado também do Bolsa Família, defender o legado do Pé de Meia, sabe? São uma série de políticas públicas que foram construídas pelo governo federal, que eu represento aqui no Maranhão, e pelo governo estadual, que eu estou aí há 10 anos ajudando no nosso estado, 11 anos ajudando o nosso estado, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população maranhense. Acredito que na educação, especialmente, e também no currículo, o que eu fiz ao longo da minha vida. Então, obviamente, eu fui secretário de Educação por 7 anos, e durante esse período eu consegui realizar, junto com o Flávio, a construção, reforma, foram mais de 1.500 obras educacionais ao longo desse período, entre escolas, bibliotecas, quadras poliesportivas, auditórios, refeitórios. O grande destaque é a implantação da UEMASUL, expansão do ensino superior, melhoria do IDEB da rede estadual, melhoria do salário dos professores e professoras, a luta que eu tive com eles pelo precatório do Fundef, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, unificação de matrículas, ampliação de jornada. O último concurso público que realizou fui eu como secretário de gestão em 2015 e deixei planejado o próximo concurso público. O Pacto pela Aprendizagem, que, aliás, a Ceilândia faz parte também. A gente ajudou todas as redes municipais, para que eu tenha uma ideia, o Maranhão era o 24º lugar na alfabetização. Hoje nós subimos para 10º lugar do Estado na alfabetização na idade escolar. Na minha gestão como secretário de Educação, nós retiramos 500 mil de pessoas da situação de analfabetismo. Então, há um legado forte. E, além disso, eu já fui presidente do PROCON 2 vezes. Eu já fui procurador-chefe. Eu sou procurador federal de carreira. Eu sou professor doutor da Universidade Federal do Maranhão. Já fui procurador-chefe da Procuradoria Federal Imperatriz. Já fui chefe da Procuradoria Federal da UFMA, do INSS. Chefe da Procuradoria Federal no Estado do Maranhão. Já fui secretário de Gestão e Previdência, secretário de Cultura, secretário de Governo, reitor do IEMA e presidente da Fundação Memória Republicana, além de secretário de Educação. Eu tenho uma longa folha de serviço prestado por esse Estado, tanto academicamente, quanto na parte da gestão pública. Então, eu estou, realmente me colocando à disposição do povo do Maranhão, como eu já disse, por um projeto de política pública para melhorar a vida das pessoas. Aliado a isso, eu preciso ressaltar que conheço todos os 217 municípios maranhenses. Em todos, literalmente em todos, existe pelo menos uma placa, mas na verdade são 2, são 3, são dezenas de placas, com o meu nome, com o nome do ex-governador Flávio Dino, com o nome do atual governador Brandão, em que nós realizamos diversas obras espalhadas por todo o Maranhão. Eu tenho muito orgulho deste legado, não só de conhecer a cidade, como de conhecer os municípios. Já estive aqui em Ceilândia, inclusive em Povoado, inaugurando escola, já estive no Itinga, já estive em Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, Brejão, tive todas as cidades que vocês puderem, mas São Pedro da Água Branca, todos os municípios, não, os 217, conheço de carro, conheço de ônibus, conheço de todos os meios de transporte, porque eu sou uma pessoa que estou sempre presente junto com a sociedade. E eu continuo andando pelo Maranhão, dialogando, levando ações do governo federal. Estive aqui em Ceilândia, não tem muitos meses para inaugurar Minha Casa Minha Vida. Em breve voltaremos para inaugurar
outro conjunto do Minha Casa Minha Vida. Estarei em breve com o presidente Lula inaugurando o Canto da Serra aqui em Imperatriz, o Residencial Mato Grosso, lá em São Luís do Maranhão. O presidente Lula tem feito muitos investimentos aqui, a Ceilândia, vai fazer essa duplicação aqui até Imperatriz, está fazendo obras importantíssimas de infraestrutura lá na capital, as BRs estão sendo recuperadas, como vocês sabem, então nós temos um conjunto hoje de ações que representam isso, sabe, esse legado, essa defesa e essa disposição de continuar ajudando o povo do Maranhão. É uma excelente pergunta, porque essa é uma demanda também de muitos professores, né? Se o município pode aderir, e se aderir, sim, os professores podem ser chamados sem precisar realizar concurso público específico. Essa é a grande vantagem. Aliás, criação do governo Lula também, viu, Tom? O governo federal que criou esta modalidade. E o que é interessante você fazer essa prova? Porque você pode ser chamado em qualquer lugar do país com a nota. Entendeu? Então isso é uma coisa boa. Como se fosse por isso que chamam de Enem dos concursos, né? O Enem dos concursos. Aí o que acontece? Por exemplo, a rede estadual agora recentemente aderiu ao concurso nacional unificado, o CNU, mas para seletivo. Então, por exemplo, quando o estado abrir seletivo para contratação temporária, vai poder chamar pelo cadastro do CNU. Mas também podem chamar mais para frente para concurso público. A mesma coisa vale para a Ceilândia. A prefeitura se aderir, a Secretaria de Educação se aderir, pode chamar tanto para seletivo quanto para concurso. Certo? Isso não está em cogitação, até porque a última conversa que eu tive com o PT Nacional, com a Gleisi, com o ministro Wellington, com o Ceciliano, com o senador Humberto, que é o nosso presidente, e com o Edinho Silva, que inclusive foi eleito agora presidente nacional do PT, foi justamente no sentido de que o PT terá candidatura própria no ano que vem, e eu tenho, assim, vou chamar de preferência, né, mas é um nome natural, na verdade, vou chamar de naturalidade de ser o candidato da sucessão, exatamente porque isso é o natural, né? Há um sentimento não só de naturalidade, por eu estar vice-governador, mas eu sou o único vice-governador do Brasil, do PT. Além disso, um sentimento de reciprocidade, porque em 2022 o PT estava sendo disputado. Vamos lembrar, nesta época, na mesma época, em 2021, estavam disputando a pré-candidatura do Brandão e do Everton, dentro do nosso time político. Era Brandão ou Everton. E o PT estava ali sendo cortejado, né? Eu era pré-candidato a deputado federal na época. E aí o PT os dois estavam querendo o PT na chapa. E nós ficamos com o Brandão. Foi uma decisão de time, foi uma decisão do ex-governador Flávio Dino, foi uma decisão do nosso partido. Nós lutamos muito para isso. Todo mundo aqui sabe que havia ali naquele momento uma certa preferência do presidente Lula pelo senador Everton, de alguma parte da militância do PT também pelo senador Everton, porque sempre foi do lado da esquerda. Ele visitava inclusive o presidente Lula quando estava preso, existia inclusive uma relação pessoal, mas prevaleceu esse sentimento de unidade, de grupo, de lealdade. E é a mesma coisa que ele está passando agora. Eu sempre fui um vice-governador leal, sempre. E eu passei como governador em exercício quase 70 dias. Em 2 anos e meio de governo, eu estive como governador durante 67 dias, ou seja, 2 anos e 10 meses quase, como governador. Sempre praticando os atos institucionais, mantendo a estabilidade política, assinando inclusive alguns atos difíceis, como redução de despesas, entre outros atos. Sempre que fui chamado pelo governador, cumpri rigorosamente a minha função, nunca causei nenhum tipo de problema para o governo, não rompi com o governo Brandão, não irei romper, sempre estive da forma como eu estive, sempre estive do lado que eu sempre fui. A única coisa que eu me posiciono é por uma questão, repito, de naturalidade, de reciprocidade, de lealdade, é dizer, estou pré-candidato ao governo. Estou pré-candidato ao governo. Eu quero ser o pré-candidato, eu quero ser o candidato do Brandão, inclusive, como quero que ele seja o meu candidato a senador. Como quero e todo mundo peça voto para o Lula, mas eu respeito, a decisão é dele, Se ele resolver não me apoiar, ficar no cargo e apoiar outra pessoa, eu serei candidato da mesma forma, serei o candidato do povo do Maranhão, serei candidato do presidente Lula, desse pensamento progressista, para que a gente possa fazer políticas públicas para o povo do estado do Maranhão, que é o que interessa, na verdade.
Todas as ações em que o Brandão deu continuidade àquilo que o Flávio começou tem dado certo. Vou te dar exemplos. Restaurantes populares. O Flávio começou, fez 100 restaurantes populares, o Brandão continuou fazendo restaurantes populares. O Flávio ampliou o Viva Procon. Quando o Flávio assumiu eram só 6, certo? Hoje nós já chegamos no 100º. Então, o Brandão continua. A Estação Tech era um projeto do Flávio. O Brandão continuou também. Então, todas essas ações que foram continuando, os restaurantes populares, né, como eu já falei, alguns hospitais, de policlínicas, algumas policlínicas que o Brandão fez, todas essas ações que foram continuadas, o Pacto pela Aprendizagem, né, para falar da SEDUC, dos resultados educacionais, que ainda tem parte da minha gestão, porque eu estive como secretário até o meio do ano que vem, até o meio do ano passado. Então, todas essas ações que foram continuadas pelo Brandão, que vieram oriunda do governo Flávio Dino, deram resultados, dão resultados, porque política é assim, quando há uma política pública de continuidade, as coisas funcionam. Costuma dar errado justamente quando há um rompimento. Quando há um rompimento, certo? Assim, e isso é quando existe essa disputa entre situação e oposição, que entra o governo de oposição, geralmente há um rompimento político-institucional. Então, todo movimento que existe, que tem esta falta de continuidade ou descontinuidade de algumas políticas públicas, tende a dar errado. Por quê? Porque o Brandão foi eleito comigo, como vice, nós fomos eleitos, num projeto de continuidade. Este era o nosso lema, continuidade com melhorias. Então, tudo aquilo que foi continuado está sendo melhor para o povo do Maranhão. Eu tenho ainda legados importantes, como eu já disse, enquanto eu estive secretário de Educação, foram 6 anos com o Flávio e 1 ano com o Brandão, foram mais de 1.500 obras educacionais, melhoria do IDEB da rede estadual, nós temos de 2,7 para 3,8 da rede estadual, ainda que com a pandemia, né, que deu aquele retrocesso, mas depois nós retomamos a fase do crescimento. Nós melhoramos no Pacto pela Aprendizagem, o estado do Maranhão, na alfabetização de crianças na idade escolar até 8 anos, nós éramos no 24º lugar, subimos para 10º lugar. Encontramos o Maranhão com 1.100.000 pessoas em situação de analfabetismo, com mais de 15 anos. Eu, quando saí, tinha 640 mil, foram 500 mil de pessoas que saíram da situação de analfabetismo. O estado do Maranhão não tinha nenhuma escola em tempo integral, 0. Nós deixamos com mais de 200 escolas em tempo integral só do ensino médio. Incentivamos os municípios a implantarem também escolas municipais em tempo integral. Eu encontrei com 4 escolas militares na rede estadual, deixei com 8, nós dobramos o número de colégios militares e começamos a parceria com as prefeituras para implantar colégios militares nas redes municipais. Isso também está sendo continuado, tem sido ampliado, é um ponto positivo, certo? E essa política de valorização dos professores, nós concedemos o reajuste do piso este ano, e se for juntar o acumulado que nós concedemos nesses últimos anos, nós aumentamos a remuneração sensivelmente dos professores da rede pública estadual. Nosso maior legado foi justamente essa proximidade que eu tenho, não que eu tive, mas que eu tenho com todos os professores da rede estadual. Hoje eu continuo sendo professor em sala de aula, eu disse, eu sou procurador federal e professor doutor da universidade, continuo dando aula até hoje e continuo lutando pelos educadores e educadoras. Quero deixar como mais um legado essa questão do precatório do Fundef, né, que é uma luta que praticamente vocês podem ver que só eu que pauto isso, pouca gente fala sobre isso, eu que defendo tanto as redes municipais quanto a rede estadual, estou lutando ao lado dos professores, inclusive contra os 15% que foram bloqueados por advogados do sindicato. Foi a primeira vez que eu vi um sindicato lutar contra a sua classe, porque foi o advogado do sindicato que bloqueou 15% do valor dos professores, uma coisa impensável. E eu estou aqui lutando, continuo lutando, para que os professores recebam aquilo que é de direito. Eu nem vou falar a minha opinião, eu acho que é o sentimento do Maranhão todo, né? O que o Maranhão quer é paz. O que nós queremos é paz. Ninguém gosta de briga. Então, podem ver, teve uma guerra de Rússia contra a Ucrânia, a gente nem sabia o que era, mas a gente queria paz. A gente queria paz. Até afetou muita gente. Pode pensar que não, mas afetou o preço de combustível, etc. Depois teve guerra de Israel e Irã. O que o brasileiro orou, rezou? Pela paz. O brasileiro é um povo pacífico. O maranhense mais ainda. A gente não gosta de se meter em confusão. A gente gosta de paz. A gente é um povo muito pacífico, um povo muito acolhedor. E assim é com o eleitorado também. Pode perceber. O eleitorado está muito cansado algumas vezes. Aliás, a maioria das vezes fica cansado dessa disputa, sabe, ninguém gosta desse tipo de coisa, porque ainda tem um pessoal que é radical, do lado, mas o pessoal da extrema-direita, às vezes, faz um negócio de doido, se vocês olharem nas redes sociais,
Tem gente que fica desejando minha morte, a morte minha do presidente Lula. É o dia todinho essa confusão do povo querendo, brigando comigo o tempo todinho. Eu nem estou falando nada sobre isso, entendeu? Eu posto qualquer outra coisa, posto outra com a minha esposa, e aí fica essa confusão, trazendo Lula e Bolsonaro para minhas postagens. Existe, a minoria é assim, sempre vai existir. Mas a maioria da população quer o quê? Quer a sua vida melhor. E esse é o ponto que eu quero conversar com vocês, quero conversar com quem nos ouve agora e com a sociedade maranhense. Sou petista com orgulho, sou pré-candidato a governador com apoio do presidente Lula, defendo a reeleição do presidente Lula como prioridade. Mas a minha prioridade mesmo é o povo do Maranhão. Porque, como eu disse, eu conheço o Maranhão todo, os 217 municípios. Então, o que eu quero ajudar é as pessoas a terem emprego e renda, a ter uma creche em tempo integral para o seu filho, você poder sair e voltar para o seu trabalho com segurança. Se precisar, Deus o livre, de uma unidade de saúde, ter um remédio, ter um médico, poder fazer uma cirurgia, não esperar muito tempo na fila, certo? Se precisar de um restaurante popular ele funcionar bem, ter uma escola em tempo integral com ensino profissionalizante para o seu filho, ter um curso superior em sua cidade, porque esse é o meu objetivo, colocar curso superior em todas as cidades do Maranhão, através da UEMA e da UEMA Sul. Colocar escola em tempo integral em todas as cidades do Maranhão, do ensino médio, para ajudar as famílias a trabalharem com tranquilidade, para ajudar o jovem a ter uma oportunidade. Então, o que o maranhense quer é isso, ele quer que isso continue, que seja ampliado. E há esse sentimento, como eu já disse, de lealdade, de fraternidade, de solidariedade, de continuidade e de reciprocidade. Ou seja, nós fizemos isso em 2014, fizemos em 2018, apoiamos em 2022. É natural que agora em 26 nós tenhamos isso de volta e que a gente possa desenvolver esse trabalho em conjunto, porque vai ser bom para o Maranhão. Qualquer disputa que seja uma disputa mais acirrada, o povo não vai entender bem, quem vai perder é o povo. Sua pergunta é excelente, porque eu acredito que o Maranhão tem 3 grandes vetores de desenvolvimento. O primeiro deles é a educação. Já falei um pouquinho sobre isso aqui, é óbvio. Eu sou professor desde os 16 anos. Fui secretário de educação por 7 anos. Sou professor em sala de aula. Então, o primeiro eixo que eu acredito para desenvolver o Maranhão é a educação. É educar o nosso povo, tornar o Maranhão território livre do analfabetismo, qualificar a mão de obra, ter cursos técnicos, curso tecnólogo, curso superior, para garantir oportunidade de emprego e renda. Trazer indústria, apostar neste segundo eixo que eu vou falar agora, que é o setor produtivo. O Maranhão precisa apostar no setor produtivo. Aqui a Sailândia é um exemplo disso. Um polo industrial importante, mas nós não podemos perder de vista a agricultura familiar, como não podemos perder de vista o agronegócio, a pecuária, a pesca, os setores de comércio e de serviço. É aí que está a geração de emprego, renda, riqueza para o nosso estado. Não existe nenhuma prefeitura, nenhum governo de estado que dê emprego para todo mundo. Não consegue. A gente tem que fazer a economia girar. A gente tem que trazer hotel bom, tem que trazer restaurante bom, a gente tem que oferecer serviços bons para as pessoas, a gente tem que qualificar as pessoas para poderem oferecer serviços novos, a gente tem que falar de tecnologia, a gente tem que falar de empreendedorismo, de inteligência artificial, da era digital, de novas profissões. Tem que falar em todo lugar. Capital, interior, não interessa. Tem que falar isso para todo o Maranhão. E o terceiro grande eixo é respondendo a sua pergunta: turismo e cultura. Eu aposto muito em turismo e cultura. Por isso que eu fui visitar, como eu disse aqui no Pacabal, o Balneário Valentim. E não existe cultura sem turismo, não existe turismo sem cultura. Como não existe cultura sem educação. Olha como uma coisa vai ligando a outra. Não existe educação sem cultura, não existe cultura sem educação. Aí você vai perguntar: Felipe, e cadê a saúde? Cadê a segurança pública? Cadê a infraestrutura? Está nesses 3 eixos que eu falei. Vamos lembrar? Educação, setor produtivo, cultura e turismo. Sem uma estrada boa, sem uma vicinal boa, eu não tenho educação. A criança não consegue nem ir para a escola, nem o professor. E eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de uma escola boa, com ar-condicionado, com quadro bom. Se eu estou falando de setor produtivo, como é que eu vou escoar a produção? Sem infraestrutura adequada, né? Sem uma qualificação boa. Então está aqui, está tudo aqui. E quando eu falo de cultura e turismo, não existe nenhum turista que vá para uma cidade que não pesquise se a saúde funciona, se tem um posto de saúde, tem remédio, se tem segurança, se ele pode andar com o celular para tirar retrato, para postar nas redes sociais, se pode andar com a bolsa, se pode andar com a carteira. Então, é segurança, não tem um. Então, quando a gente está falando disso de forma transversal. Uma coisa vai levar a outra. Mas a gente divide em 3 grandes eixos. Para mim, cultura é desse. Sabe por quê? Um dia que Felipe vai gerar, como governador do estado, emprego e renda rápido para o estado do Maranhão. É na cultura e no turismo.
Porque o turista chega, ele vai querer um restaurante bom, vai querer um hotel bom, vai querer um atrativo, vai querer um teatro, vai querer um cinema, e vai querer uma atração cultural ali, porque ele vai fazer os passeios e depois ele vai querer se divertir com a família. Agora, qual é o problema da cultura? Hoje eu te aponto assim com muita tranquilidade, já fui secretário de Cultura do Estado. Eu implantei com o Flávio na época o programa Mais Cultura e Turismo. Não adianta, gente, prefeitura e governo de estado ser produtor de evento. Para isso existe produtora. Quem faz evento é produtora. Então, a cultura de um país, de um estado ou de uma prefeitura, de uma cidade, não pode se resumir a Carnaval São João. O aniversário da cidade. Não pode. Infelizmente, muitas vezes só são essas 3 datas. Quando muito, tem um festejo da Igreja Católica ou uma missão da Igreja Evangélica. É o que tem para uma cidade. Isso é muito pouco. A Ceilândia, por exemplo, tem um teatro maravilhoso. Tem uma pujança cultural e as pessoas precisam lembrar que cultura não é só música, não é só festa. Dança é cultura. Literatura é cultura, teatro, cinema, circo, tudo isso faz parte de cultura. Existe a manifestação cultural material, existe a imaterial, certo? Então existem patrimônios, existem esses balneários que a gente agrega ao turismo. Vocês imaginam se a gente consegue criar uma infraestrutura, né, um ecossistema de cultura e turismo? Porque quem vem para a Imperatriz vai querer vir conhecer um banho aqui. Como quem vem Imperatriz vai querer ir lá para o outro lado, para o sul, para a região de Riachão, Carolina, Fortaleza. Eu vou passar mais férias aqui, vou ter 3 dias de férias semana que vem, eu vou lá para Riachão, para o Poço Azul, certo? E venho vir Imperatriz para poder ir para lá. Então é óbvio que isso gera uma renda muito boa. E vou concluir minha resposta para ti dizendo uma coisa. 2, na verdade. Primeiro, cada turista que chega numa cidade tem capacidade de gerar emprego e renda para 15 pessoas. Alguém que chega de fora, vem passar uns dias na cidade, que dorme na cidade, vai comer, vai beber, vai comprar uma roupa, vai abastecer o carro, vai no restaurante. Então, indiretamente, 15 pessoas vão ganhar dinheiro com um turista apenas, para vocês terem uma ideia. Então, é muito importante investir nisso. Gera emprego rápido. E a segunda coisa, falando da cultura, é a lei de incentivo à cultura, que é um instrumento ainda muito mal utilizado no estado do Maranhão. Ele é muito bom, mas ele está sendo utilizado assim, de forma muito concentrada. Não está sendo democraticamente utilizado. Teria que vir aqui para a ponta, para a formação de público, tá? Para ajudar as brincadeiras. Por exemplo, vocês têm aqui em Açailândia uma das melhores quadrilhas do Brasil. Eu fiz uma postagem para eles ontem, inclusive. Vou se apresentar lá na rádio. Não pode ficar só aqui. Tem que ir para a capital, tem que se apresentar lá e depois tem que percorrer esse estado todo. E ele vai entender o que eu estou falando. Se vocês forem para o Rio de Janeiro agora, acabou o carnaval, não acabou? Faz tempo. Se vocês quiserem ver um ensaio de uma escola de samba, vocês conseguem. Vocês vão lá para a quadra da Mangueira, da Beija-Flor, de qualquer escola dessa, e vocês vão ver lá a turma lá batucando e tal. Quem gostar de cervejinha vai tomar sua cervejinha, vai comer seu churrasco, tá lá. A quadra da escola de samba funcionando o tempo todo, o ano todo. Se vocês forem em São Luís fora do período junino, vocês não vão ver um bumba meu boi, um cacuriá, um tambor de crioula. A quadrilha que eu não sei se apresentou no todo, provavelmente não. Por quê? Porque não tem apoio, porque tem que ter o dinheiro, porque é custo para transporte, para alimentação, para o vestuário, que a gente chama na cultura de economia criativa, né? E isso tem uma capacidade grande de gerar renda, entendeu? Então, se a gente cria aqui um espaço cultural interessante, pujante, né? A gente vai ter peça teatral, vai ter apresentação da quadrilha aqui uma vez por semana, isso entra no roteiro. Todo mundo que chegar aqui vai ter um folhetinho no hospital, na hospedaria, vai ter no hospital, no hotel, na hospedaria, pode até ter no hospital também, não tem problema não. Aí vai lá para o hotel de Imperatriz, vai aqui para as outras cidades, é só, gente, toda quarta-feira à noite tem uma apresentação da quadrilha, da Flor de Mandacaru, todo dia, toda quarta-feira à noite. Vai estar lá para vocês verem, aí vai ter o churrasquinho, não sei o quê. Aí pode fazer uma campanha beneficente para a galera que está passando por... Leva um quilo de alimento não perecível. Mas a lei de incentivo da cultura vai estar mantendo aquela turma lá. Vai fazer formação de plateia. Em contrapartida, vai ter criança que vai lá aprender a dançar, que vai aprender a cantar. Entende? Então, isso é cultura. Isso é fazer cultura. O resto é produção de festa. Inspiração para muita gente, para muitos jovens, pela minha história, tenho 43 anos apenas, já fiz tudo isso que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Graças ao estudo, ao esforço, à ajuda de Deus e do povo do Maranhão.
mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que dar exemplo, sabe? Com todo respeito, mas eu não quero ser o Neymar da vida, não, que é bom de bola, mas não dá um exemplo. Eu por exemplo, não tenho todas as restrições a ele. Eu prefiro ser um Zico. O Zico era um cracaço de bola, sempre foi um cara exemplar, né? Sempre foi um grande exemplo de homem, de atleta. Então, é mais ou menos isso que eu procuro buscar. Eu procuro ser um exemplo do bem. Eu sou muito religioso, sou cristão acima de tudo. Eu vida pastoral da juventude, sabe? Então, eu faço militância também na defesa das pessoas, por isso que eu uso orgulhosamente meu anel de Tucum há muitos anos, e quero ajudar realmente a juventude a dizer assim, ó, vocês têm um caminho na vida, vocês têm um caminho na vida. Eu tive muita sorte, porque eu vim de uma família de classe média da capital, mas a minha educação toda foi na educação pública, porque eu me formei numa universidade pública, minha pós-graduação na universidade pública, meu mestrado é lá, meu doutorado lá, e eu sou professor lá. Então eu sei o valor que tem a educação pública, eu sei a dificuldade que as pessoas do Maranhão têm, porque eu já andei o Maranhão todo. Eu sei o que é uma pessoa passar fome, passar sede, não ter onde comer, não ter onde dormir. Então, essa sensibilidade que me faz ter muita responsabilidade de saber que se Deus me der essa oportunidade, o povo do Maranhão também, eu quero fazer que o Maranhão se saia melhor, sabe? Que melhore os seus índices. E eu quero agradecer muito todas as perguntas que vocês três me fizeram, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, a todos que nos ouvirão, né? Porque acho que fica gravado também, né? Fica disponível. E que deixar um beijo no coração de todo mundo aqui de Açailândia e da região, reafirmar o meu compromisso com essa cidade, como vice-governador, como professor, como cidadão maranhense. Vocês podem contar comigo até embaixo d'água, que o camarão não se afoga. Deus abençoe. Muito obrigado.